Um dos principais desafios que eles acabam por enfrentar, acho que é a pressão, assim dizer, que existe das bancadas. Importa-se ressalvar que a idade mínima para um árbitro começar as suas funções e tirar o curso são 14 anos. Ou seja, a idade que um jogador de futebol já está iniciado. E aqui aos 14 anos o árbitro está a começar a dar os seus primeiros passos, enquanto o jogador já teve os sub 8, 9, 10, 11, 12, tudo para trás, já falhou muito, já acertou muito e já teve os seus primeiros passos no futebol até chegar iniciado. Nós aos 14 anos estamos a dar os primeiros passos enquanto árbitros, aqueles que tiram o curso com essa idade, que é uma percentagem ínfima. Geralmente pessoas já com mais alguma idade, 18, 19, 20 anos, ou então aqueles que já acabaram por jogar futebol e já não veem na carreira de jogador um futuro, optam sempre pela arbitragem como forma de se manter dentro daquilo que é o jogo de futebol. E nesse sentido importa ter isto muito em conta. Os pais têm de ter a noção que os miúdos estão lá a começar a dar os primeiros passos, vão falhar, vão acertar, tal como os seus meninos, que enquanto começaram no sub 8, sub 9, a brincar mais do que a jogar futebol, que ele é mais uma brincadeira, vão jogar ali um pouco de futebol com os amigos, por assim dizer, não uma questão muito competitiva, mas mais de valores. Os árbitros também estão a dar os seus primeiros passos e há que haver aqui alguma tolerância para os erros, que é normal que sejam. Isto acaba por ser uma das principais dificuldades, um pouco, tendo em conta um pouco aquilo que já falámos anteriormente, a pressão que existe. Muitos medos vêm no futebol profissional, ou mesmo no futebol amador, a pressão que é imposta sobre os árbitros e começa a pensar, será que isto é carreira para mim? Será que vou estar sujeito a esta pressão toda? A ser injuriado todo o fim de semana? Apesar de poderem tomar boas ou más decisões, acho que não é por aí que devemos ser injuriados. Toda a gente vai falhar, toda a gente também tem esse direito, toda a gente também vai acertar em determinados momentos, por isso acho que o caminho certo não é esse. A Associação de Futebol da Madeira agora lançou uma iniciativa, que é pioneira aqui no país, em que os árbitros em formação, que acabaram este último curso, estão a utilizar uma abraçadeira identificativa que estão em formação. O que a Associação quer, e todos nós, enquanto árbitros, estamos no seio da arbitragem, é que esta mensagem passe para os pais e percebam que aqueles miúdos têm de ter mais alguma tolerância na questão do erro que vai ser inerente às suas funções, por estar a começar, precisa de praticar, precisa de jogos para evoluir e não é logo no primeiro, segundo, terceiro jogo que vai ser tudo na perfeição. Aqui a questão da captação de árbitros. Nós até costumamos ter algum número considerável de inscritos nos cursos, mas depois o que se prende mais é com a retenção. Ou seja, podemos ter um curso com 30 árbitros e ficam só 5 ou 6. E isto também tem sido uma coisa que esta novo Conselho de Arbitragem tem apostado muito, no processo de assessorias, de acompanhamento dos novos árbitros, e isso tem sido sem dúvida importante para que estes árbitros sintam-se apoiados, não se sintam no vazio, que estão no jogo, e acho que tem sido por aí. Acho que temos muita margem para crescer na captação de árbitros, mas pronto, também é preciso mudar aqui um pouco do que é o paradigma, a forma como olhamos para o árbitro, não ser como quase que um ser extraterrestre que cai ali ao fim de semana e merece ser injuriado tudo e mais alguma coisa. Também temos um trabalho durante a semana, trabalhamos muito porque nós queremos sempre acertar. Mais do que ninguém, nós ficamos chateados, irritados, frustrados com as nossas más decisões. O número de árbitros acaba por ser insuficiente, tendo em conta a quantidade de jogos que há cá por fim de semana. Temos vários árbitros que acabam por fazer 4, 5, 6 jogos no mesmo fim de semana e é normal que ao fim ou nos últimos jogos o cansaço começa a acumular, o discernimento para tomar as melhores decisões começa também a falhar, sendo certo que vamos dar sempre o nosso melhor em cada um dos jogos. Aqui é importante um trabalho de captação e retenção de novos árbitros, para dar aqui uma lefada de ar fresco, temos mais árbitros e assim conseguir dar melhores condições, conseguir evoluir o futebol regional, que é para isso que estamos todos cá, árbitros, jogadores, treinadores, dirigentes, estamos todos cá para o mesmo.
Temos feito um trabalho de ir às escolas, por exemplo, acabamos por ir à Universidade da Madeira, apresentar aquilo que é ser árbitro, alguns dos benefícios que podem ter, não só em termos de arbitragem, mas também que possam levar para a sua vida profissional. E aqui nas áreas do desporto, muitos até acabam por optar por esta área, tal como já referi anteriormente, é uma forma de manter ligado ao futebol, para quem vê já na carreira de jogador que não vai ter grande futuro. A carreira de arbitragem pode ser sempre um passo, e até em termos monetários acabam por fim de semana ganhar alguma recompensa, pronto, para o seu dia a dia, para as suas despesas, e acaba por ser importante. Novamente aqui a pressão que às vezes surge por parte da bancada, dos jogadores, treinadores, dirigentes. Toda a gente compreende emoções do jogo, ninguém compreende faltas de respeito que por vezes são completamente inadmissíveis e fora do contexto daquilo que é o futebol de formação. Outra das razões que se prende também tem a ver com a falta de árbitros e a quantidade de jogos que um árbitro acaba por ter ao fim de semana. Um miúdo, 18, 19, 20 anos, está na escola, está na universidade, também precisa do seu tempo para estudar. E se uma pessoa que não tem, ou tem uma semana muito ocupada e precisa do fim de semana para fazer algumas das suas tarefas, depois ao ver que ao fim de semana tem sábado e domingo completamente preenchido com jogos, depois acaba por ser desmotivador, acaba por colocar dispensa porque não consegue, e aos poucos acaba por ir regredindo ou até mesmo abandonando a arbitragem. Por isso voltamos a tocar aqui num novo ponto, a retenção, a captação de novos hábitos. Também acho que isso é muito importante para conseguirmos manter um número adequado de jogos para cada árbitro e assim conseguir-los manter durante mais tempo na arbitragem. Muitos deles excelentes valores que podemos ver que no futuro podem alcançar patamares superiores, mas ou porque vão para a universidade ou vão estudar para fora, acabam também de abandonar, sendo que grande parte desses colegas às vezes acabam por pedir transferência para outras associações e continuam a exercer as suas funções lá para as zonas onde vão estudar. Acabam por impactar, direto ou indiretamente, têm esse impacto. Porque quando olhamos lá para cima é como uma criança quando olha para os pais. O pai é sempre um exemplo, a mãe é sempre um exemplo. No futebol é igual, toda a gente tem os seus ídolos, nos mais altos patamares, em primeira liga, seja uma liga estrangeira, e ao vermos determinados comportamentos do seu ídolo, por exemplo, que faz num determinado jogo, o miúdo acaba por trazer esse exemplo, ou os pais por verem determinados comportamentos num determinado jogo de patamar profissional, também pensam que podem trazer aqui para o futebol regional. Acho que é preciso ter aqui uma diferenciação daquilo que é o futebol profissional e o futebol regional, o futebol de formação. O futebol profissional é para fazer campeões, é para ganhar. O futebol de formação, acho que esse não é o principal intuito, o ganhar à força. Nem toda a gente vai ser Cristiano Ronaldo, nem toda a gente vai ser o pior jogador da equipa. Temos aqui um processo de formação, os miúdos, até os géneros, têm que criar valores, formar, então aqueles que tiverem real valor para chegar a mais altos patamares vão chegar e aí torna-se um contexto um pouco diferente. Temos, por exemplo, que é uma questão que batalhamos muito cá no futebol regional e até nos patamares mais baixos a nível da federação, que é, por exemplo, a questão das meias cortadas. Não são permitidos jogar com meia cortada numa cor diferente da meia de jogador. E uma das questões que toda a gente nos diz ou que nos expõe é: mas na primeira liga eles utilizam assim, porque é que eu aqui não posso utilizar? Ou seja, aqui reflete-se um pouco os exemplos que vêm de cima, eles acabam por trazer cá para baixo para o contexto de formação. Eu acho que ter ou não policiamento, apesar disto ser um tema muito sensível, eu acho que não deve ser a presença ou não de policiamento que leva os pais a ter um determinado comportamento. Não é por eu ter um polícia perto que eu vou parar num vermelho e se não tiver vou passar o vermelho. Há regras para cumprir, há comportamentos que deve adotar
E acho que este exemplo deve-se retirar lá para dentro. Não é por ter polícia na bancada que eu vou me comportar de determinada maneira, e por não ter, posso fazer tudo o que eu quiser. Acho que é preciso haver aqui uma mudança, essencialmente de mentalidades. O futebol de formação é para formar, tal como o próprio nome o indica, e acho que não é necessário determinados tipos de comportamentos que se vêem em campo por não ter policiamento. Até porque vemos em jogos com policiamento, em jogos sem policiamento, que os comportamentos acabam por ser mais ou menos idênticos, sem ser que no jogo sem policiamento há sempre um maior risco de que alguma coisa ocorra. Mas para tal também foi criada agora recentemente na Associação de Futebol Madeira uma comissão que analisa o grau de dificuldade dos jogos e consoante esse grau de dificuldade, tendo em conta comportamentos dos adeptos, comportamento entre as equipas, histórico anterior das equipas, é determinada a obrigatoriedade ou não de policiamento. Por isso aqui nos jogos que são ditos de caráter de risco mais elevado, vai acabar por ter policiamento. Em determinados jogos vê-se muita pressão sobre os árbitros e também sobre os jogadores. Lembro de ver, já quando estava na universidade, vários estudos que diziam que os pais acabam por influenciar muito aquilo que é a decisão do jogador. Tem um treinador para gerir a equipa, tem um árbitro para gerir o jogo, ter a gestão de jogo, tornar aquilo tudo dentro daquilo que é as regras do futebol. E os pais estão lá simplesmente para apoiar a sua equipa, ou o seu filho, ou familiar. Acho que a tolerância ao erro também tem de ser um pouco maior, porque é nos escalões de formação que os nossos árbitros também estão a dar os seus primeiros passos e vai haver sempre erros. Todos queremos acertar, trabalhamos para isso e às vezes ouvimos muitos treinadores, jogadores dizem trabalhamos uma semana toda para errarmos, para o árbitro errar um lance e deter um resultado no jogo, por exemplo. Nós árbitros não trabalhamos, também trabalhamos durante a semana toda para chegar ali e sermos sempre melhores do que fomos no fim de semana anterior. Vamos ter sempre percepções, podemos ter tido uma percepção errada do lance, bem como podemos ter acertado e a percepção da bancada é que erramos. Nem toda a gente é dona da razão, todos vamos acertar, todos vamos errar. O que importa é que haja um clima de respeito, de compreensão, e acho que assim conseguimos evoluir a futebol regional, que os miúdos evoluam cada vez mais, porque precisamos todos uns dos outros. Não há jogo sem árbitro, não há jogo sem jogadores. Se o árbitro for parar sozinho, não há jogo. É preciso jogadores, é preciso treinadores, é preciso dirigentes, é preciso adeptos para dar ânimo, para incentivar os seus filhos e não para protestar excessivamente com equipas de arbitragem por decisões que infelizmente ocorrem muitas das vezes. Acho que muitas das vezes, tendo em conta também as características dos campos, onde os pais ficam bastante próximos do terreno de jogo, o comportamento que eles adoptam, às vezes é um comportamento mais agressivo, ou de protesto, ou de incentivo à própria violência, acaba por afetar e transita lá para dentro do terreno de jogo. E às vezes um jogo pode estar super calmo, com os jogadores a querer jogar futebol, que é aquilo que melhor sabem fazer, acaba por ter momentos de maior ímpeto, e uma dessas causas que acaba por notar é esse comportamento inflamatório que os pais, ou um treinador, ou um dirigente possa estar a ter. Passar uma mensagem de maior tolerância ao erro, por assim dizer. Ao erro que até pode não ser um erro, pode ser uma percepção diferente daquilo que ocorreu. Nós, enquanto árbitros, em determinados árbitros iniciados somos 3, um árbitro e 2 assistentes, e por vezes no mesmo jogo o árbitro pode ter a percepção de um lance e o assistente tem outra percepção completamente diferente. Depende sempre do ângulo em que estamos a ver.
e às vezes uma boa uma decisão, uma excelente decisão da equipa de arbitragem pode ser uma má decisão para os adeptos, tendo em conta a prestação que tem do lance, do ângulo então, bem como vice-versa, aquilo que é a melhor decisão para o árbitro naquele momento pode ter sido fruto de uma prestação errada daquilo que efetivamente aconteceu. Há diversos fatores que nos levam a tomar decisões, temos de tomar decisões em frações de segundo e tomamos sempre uma decisão baseada naquilo que é a nossa percepção. Ninguém está lá para errar, já referi durante esta entrevista que nós queremos ser sempre os melhores. É normal que a equipa vai ficar frustrada por um erro de arbitragem, mas mais frustrados do que eles ficamos nós. Um penalti não assinalado, um cartão vermelho mal exibido ou por exibir, pode ser o suficiente para ter uma subida de divisão, uma descida de divisão, ou terminar o fim de uma carreira, por exemplo, um árbitro a nível nacional e acaba por descer ao distrital e não sente vontade, motivação para continuar, um penalti pode ser o suficiente para isso. Por isso nós estamos sempre lá para dar o nosso melhor, para acertarmos as decisões, trabalhamos a semana toda, tal como as equipas, para chegar ao fim de semana e sermos cada vez melhores daquilo que fomos do fim de semana anterior e termos as melhores decisões em campo, é o que o futebol espera.